10 segundos para começar, eu vou ficar em silêncio e a gente vai, tá bom? Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa live aqui ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Twitter, nos canais de comunicação do Grupo Bandeirantes. A gente que hoje abre este espaço para falar um pouquinho mais sobre um assunto que está muito em voga e que preocupa, que são as fake news, as notícias falsas que circulam principalmente neste momento, que são as eleições deste ano tão importante, eleições muito polarizadas, onde existe muita polêmica e muitos ânimos acirrados. Por que é importante a gente falar sobre fake news? Para a gente conseguir saber o que é informação verdadeira e que tipo de informação é aquela que tenta manipular um tipo de audiência em favor de um ou de outro lado. Para isso, para ajudar quem está em casa, para ajudar os brasileiros que querem as informações honestas, checadas, o projeto Comprova surgiu, algumas semanas já vem atuando. O projeto Comprova que reúne 24 veículos de comunicação, incluindo os veículos do Grupo Bandeirantes, a TV Bandeirantes, TV Band News, Rádio Bandeirantes, Rádio Band News FM, Jornal Metro, né? Todos do Grupo Bandeirantes também fazem parte do projeto Comprova, que tem como finalidade agrupar todos esses jornalistas credenciados dessas empresas de comunicação, empresas de mídia brasileira, para checar informações falsas. Que tipo de informação? Todo tipo de informação que você recebe no seu celular, via WhatsApp principalmente, mas também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, até mesmo no Instagram. Lembrando que o projeto Comprova é um projeto que já vem checando informações durante esse período de eleição. Antes da gente entrar aqui na nossa live e mostrar um pouquinho para você as reportagens que a gente separou e o nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que amanhã, quinta-feira, tem aqui na TV Bandeirantes os debates com os candidatos ao governo dos estados que vão ter o segundo turno para governador. Então você fique ligado nos canais do Grupo Bandeirantes para poder acompanhar de perto os debates tão importantes neste momento de reta final da eleição. Vamos seguir aqui e falar um pouquinho mais sobre o projeto Comprova. Foram mais de 40 mil pedidos de checagem de conteúdo já enviados para o projeto Comprova nesse tempo todo. Lembrando que essa iniciativa inclui 24 veículos de mídia brasileiros, justamente para combater as notícias falsas nessas eleições. E olha só, 90% das matérias verificadas pelo Comprova eram falsas. Quem tem um balanço da iniciativa até agora é o nosso repórter Juliano Dipp. Vamos acompanhar. Hoje eu vim aqui de dentro da redação, onde são produzidas as nossas reportagens, editadas as reportagens, todo um processo minucioso de checagem de informações para ouvir todos os lados. Bom, e a gente sabe que em época de eleição se proliferam as fake news, os boatos. A Band tem um serviço em companhia com mais 23 veículos de informação para fazer a checagem destas notícias. E olha, mais de 40 mil pedidos de checagem de matérias já foram feitos. Os resultados a gente confere agora. 90% das matérias checadas eram mentiras, as chamadas fake news. As informações falsas, elas aparecem muito acompanhando a agenda pública. Então, quando uma pesquisa, por exemplo, é divulgada, muitos boatos sobre pesquisas aparecem. Quando algum candidato vira notícia por um ou outro motivo, vários boatos surgem tentando colar informações falsas nesse candidato, envolvendo aquele tema que apareceu. A maioria das informações parte de sites que tentam se passar por páginas de notícias. Elas misturam informação real com informação falsa. Isso é um desafio para a gente, porque você tem que detectar o que dentro daquilo está fora de contexto e tem intenção enganosa. Elas circulam em todas as redes, mas a gente dá muita atenção à questão do WhatsApp, porque é um meio que é muito difícil de monitorar. Para combater a disseminação de informações falsas, os eleitores precisam ficar atentos. Em caso de dúvida, o melhor é buscar um serviço de checagem, como o Comprova, que recebe pedidos pelo site e também pelo WhatsApp. Eu acho que todo mundo tem que ter um grau de ceticismo, que tem que achar o grau saudável de ceticismo. Você não pode duvidar de tudo, porque muitas vezes o que você recebe tem vínculo com a realidade. Mas é saudável, antes de compartilhar, checar.
Bom, a gente já volta aqui na presença do Daniel Bramati, que é presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e é porta-voz do Projeto Comprova. Daniel, bom dia para você. Bom dia a todos. Obrigada pela participação aqui. Vamos aproveitar que o Daniel está com a gente. Você que está acompanhando a live aí no Facebook, no YouTube, também no Twitter, manda sua dúvida ou tem dúvida sobre uma informação, manda pra gente que a gente conversa com você aqui ao vivo e vai trazendo todos os destaques do que pode ou não ser essa informação que você tem na mão, se é fake news ou não. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa entender como funciona de verdade o Projeto Comprova, para atestar ainda mais a veracidade daquelas informações. O fato de serem jornalistas credenciados, fazendo um trabalho em conjunto, mesmo sendo de redes diferentes de comunicação, faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Só contando um pouquinho da história do Projeto Comprova, houve um projeto na França chamado Crosscheck, durante a eleição francesa, em 2016, capitaneado pelo First Draft. First Draft é uma entidade que pesquisa a questão da desinformação e também atua para combater a difusão de conteúdo enganoso. A partir dessa experiência que houve na França, também que era uma rede de veículos que atuou de forma colaborativa, eles trouxeram a ideia de fazer aqui no Brasil também, mas com uma diferença. Na França, se montou uma redação específica para aquele projeto. Então, tinha alguns editores da agência France Press que cuidavam, mas quem fazia as checagens eram jornalistas em início de carreira, mas que não estavam vinculados às redações que faziam parte do projeto. Essas redações, esses veículos, os jornais franceses, as TVs francesas e rádios, eles atuavam só na parte da difusão. A diferença aqui no Brasil é que a ideia foi envolver os profissionais que estão dentro das redações no processo de checagem, porque isso é uma técnica que se aprende, tem muita ferramenta, tem muita especificidade, e essa cultura da checagem, mesmo depois que o Comprova deixar de funcionar, ela vai ficar nessas 24 redações e imagino que ela vai ter efeitos duradouros, né? A ideia seria essa. A questão do jornalista checando é que não é somente um jornalista daquele veículo que recebeu a informação falsa que checa. São vários jornalistas, ou pelo menos 3, é isso? E essa técnica de apuração, para a gente já explicar para quem está em casa, tem um método para se fazer essa checagem. Não é simplesmente olhar no Google, eu acho que e aí libera ou coloca como falso. É super criterioso. O projeto, ele tem esse componente colaborativo, que eu acho que é a parte mais interessante do projeto, e faz com que colegas, às vezes até que não se conhecem pessoalmente, mas que se colocam a trabalhar juntos na análise de um determinado boato. Então, os boatos, eles chegam à redação do Comprova, a gente tem o nosso próprio monitoramento das redes sociais e a gente também conta com a contribuição dos leitores, dos usuários do serviço do Comprova. Eles mandam via WhatsApp para o nosso número, para o nosso canal de WhatsApp, os boatos que eles recebem, e com isso a gente tem uma ideia do que está circulando mais naquele dia, naquele momento. A partir daí a gente se faz um plano de trabalho para aquele dia, né? Hoje a gente vai checar o boato tal, e as pessoas se voluntariam. Eu gostaria de trabalhar nesse aqui, eu vou entrar nesse aqui, eu vou entrar naquele e tal, e se forma um grupo. Isso tudo coordenado também dentro de um grupo de WhatsApp. O próprio Comprova tem um grupo de WhatsApp que ajuda a coordenar esse trabalho, e a partir do momento em que as equipes são formadas, elas vão para um documento que também é colaborativo no Google Docs, e elas começam a fazer, elas seguem passos já pré-determinados, né? Cada checagem tem que seguir um critério, uma metodologia já pré-determinada. Então, o que a gente vai analisar, que fontes a gente vai ouvir, se for uma foto, a gente vai fazer uma busca reversa daquela foto para ver se ela está fora de contexto. Se ela tem uma foto original antes daquela. Exato, às vezes tem uma foto que é modificada num software de adulteração, num Photoshop da vida. Então, uma foto de uma camiseta e tal, a gente vai, vamos verificar se essa camiseta aqui já apareceu em outro contexto. E muitas vezes a gente acaba detectando isso. Aproveitando essa questão da foto e de distorção de imagem, seja por meio de um Photoshop ou de você descolar uma imagem e colocar em outro lugar, está circulando nas redes uma imagem que um dos filhos do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, veste uma camiseta com uma estampa agressiva aos nordestinos. E o Projeto Comprova verificou que essa foto foi alterada digitalmente.
Na imagem, Flávio Bolsonaro aparece com uma camiseta com a frase: "Movimentos nordestinos, voltem para casa. O Rio não é lugar para jegue." O pai dele aparece ao fundo. A foto foi alterada digitalmente. O registro é, na verdade, do dia 2 de outubro de 2016, dia do primeiro turno das eleições municipais. Na época, Flávio concorria à Prefeitura do Rio. Outra informação falsa que circula nas redes sociais desde o primeiro turno diz respeito ao plano de governo do PT para a presidência. Em um vídeo, um homem afirma que o partido propõe o confisco de parte da poupança das famílias. Toda a renda familiar ou individual que passar de R$ 700 por pessoa será confiscado para uma poupança fraterna durante 7 anos. Esse dinheiro depois será, em tese, devolvido em 14 anos com metade do juro da poupança. O homem cita um projeto de lei de 2004 que o PT tentaria aprovar novamente agora. O texto, de autoria do então deputado petista Nazareno Fontinelles, de fato existiu, mas foi arquivado pelo relator. Não há proposta similar no programa de governo de Fernando Haddad. Bom, para você que chegou agora, a gente está mostrando um pouquinho aqui o trabalho do Projeto Comprova. Eu sou a Fabiana Panachão, quem está comigo é o Daniel Bramati, que é presidente da Abrage e porta-voz do Comprova, que checa as informações falsas, né, ou as possíveis informações falsas que vêm circulando nas redes sociais. Se você está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Twitter, manda a sua dúvida para cá, ou a notícia que você acha que pode ser falsa ou que você quer saber se ela é verdadeira, para a gente comentar aqui e, quem sabe, tirar a sua dúvida. Lembra que você pode entrar no site do Projeto Comprova e ver se a sua dúvida já está respondida lá. Vamos aproveitar que está chegando bastante comentários de pessoas que estão assistindo a gente ao vivo. Obrigada pela audiência. A Consolata Lima fala que tem fake news demais, que só atrapalha e confunde os eleitores. Com certeza, e por isso que o Comprova está aqui para ajudar quem tem essas dúvidas. E tem uma pergunta da Rosângela Souza Augusto, dando bom dia. Houve ou não houve fraude nas urnas no primeiro turno? Esse é um assunto espinhoso, né, Daniel? Muito complicado. Eu considero que a checagem de um boato vinculado a essa questão da fraude, para mim, ele é o mais importante de todo o Projeto Comprova. O Projeto Comprova já fez, acho que deve estar agora mais ou menos na sua checagem número 120. Nossa. Esse eu considero que é o mais importante. Por quê? Há poucos dias da eleição começou a circular um vídeo de uma suposta operação antifraude, um vídeo muito bem feito, muito bem produzido, em que uma pessoa que se apresenta com credenciais de PhD em governo eletrônico, alguém que sabe muito do assunto, diz que ele tem evidências de que na eleição de 2014 a probabilidade de fraude foi de 73,14%, até tem duas casas depois da vírgula, 73,14% de ter ocorrido fraude. E que eles iriam fazer uma checagem da eleição de 2018, no primeiro turno, quase que em tempo real. Imediatamente a gente ficou preocupado com aquilo, porque aquilo estava correndo muito. Em questão de 2 ou 3 dias, ele chegou a 2 milhões de visualizações, somando o YouTube com o Facebook. Sem contar o WhatsApp, que a gente não tem controle. Sem contar o WhatsApp. A gente só conseguiu medir as visualizações no YouTube e no Facebook, mas a gente sabia que também estava correndo muito no WhatsApp, porque estava chegando para a gente via o nosso canal de WhatsApp. Uhum. Então era um boato muito disseminado, e ele é um boato perigoso porque ele procura deslegitimizar o processo eleitoral. Sim. E a gente sabe que tinha um lado da eleição que estava fazendo esse discurso, que a eleição só vai valer se eu ganhar, vai ter fraude. Incitando a ideia de que as urnas eletrônicas não são confiáveis ou são adulteráveis. Exatamente. Bom, tem todo um processo de checagem e de monitoramento, de verificação do software das urnas, do qual participam os partidos políticos, participa o Ministério Público. Então, vender isso como a caixa preta que se procura vender
não é correto. E essas urnas, elas nem sequer são ligadas à internet, elas ficam desconectadas no dia da eleição. Existe um sistema que o mesário imprime, quando ele vai ligar a máquina, ele imprime um comprovante para mostrar que naquele momento a urna está zerada. E a partir daí as pessoas vão registrando o seu voto. Até onde se saiba, não há nenhuma evidência do contrário, os votos são registrados de forma correta. Nessa eleição, só um minutinho, nessa eleição de 2014, esse número 74%, vírgula sei lá o quê, não foi comprovado que teve fraude? Então... Ou foi comprovado? A gente... o nosso intuito era, como estava correndo muito forte esse boato, o nosso intuito era tentar desmentir isso o mais rápido possível. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota dizendo isso é falso e tal. Agora, o Comprova, ele tem uma metodologia tão criteriosa que não basta para a gente pegar a nota oficial do TSE e publicar e dizer que é falso. A gente tem que dizer por que é falso. E é muito difícil a gente até comentou, né? Alguém diz, unicórnios existem. Como é que você vai provar que unicórnios não existem? É difícil, né? Existe todo um trabalho. Nesse caso, essa pessoa que estava difundindo esse boato, ele citava uma lei matemática, uma lei de Benford, que faz parte da estatística, que de fato existe, ela permite que você consiga fazer auditorias em contabilidade e com essa conta, com esse método, você consegue detectar quando tem situações suspeitas de desvios, né? Um indício de que numa determinada contabilidade que ali tem algum tipo de desvio, alguma distorção de resultado. E essa pessoa estava aplicando esse mesmo método, supostamente, porque a gente não viu o trabalho que ele publicou, e o trabalho que ele citava como de 73% de chance e tal era dele próprio, quer dizer, ele estava dizendo que era um trabalho oficial, reconhecido internacionalmente e tal, quando eles próprios que tinham levantado aquilo. Não se pode usar essa lei, segundo os especialistas que a gente consultou, e a gente ouviu muita gente, a gente teve que aprender, lemos trabalhos acadêmicos sobre isso, não se pode usar esse método de busca de possíveis fraudes em contabilidade, não se pode usar isso em eleição. Porque é muito diferente você ter um conjunto de notas fiscais e um conjunto de números que vêm de urnas eleitorais. É muito complexo, claro. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, a gente demorou dias, a nossa intenção era desmentir o mais rápido possível, porque isso estava circulando, mas a gente preferiu só publicar a partir do momento em que a gente tivesse algo sólido. Então, a gente ouviu muita gente, ouvimos inclusive o autor do estudo, ouvimos o TSE, ouvimos todas as partes e o que sai no site do Comprova e no site dos parceiros é um texto curto. Mas o trabalho de checagem desse caso específico, ele foi tão impactante que o relatório que dá origem a esse texto que é publicado, ele tinha mais de 30 páginas. Nossa. E é um trabalho que envolveu muita gente, muitos repórteres do Comprova e pessoas que, como especialistas, nos ajudaram a chegar àquele resultado. Então, não ficou provado que teve fraude? Com esse método que eles dizem que se usa para detectar fraude, não é possível detectar fraude. De qualquer forma, a gente está falando aqui que o sistema eleitoral brasileiro continua sendo alvo, né, de muita informação falsa na internet, né, pessoas que ligam mentiras, né, ao número de votos nulos no primeiro turno, a uma suposta fraude, né? Lembrando que uma corrente que viralizou nos últimos dias diz que mais de 7 milhões de votos foram anulados pelas urnas eletrônicas. E de acordo com essas postagens, os votos nulos só seriam possíveis na votação em papel, por rasuras ou ambiguidades. Mas essas são informações falsas. Esses 7 milhões e 200 mil votos foram anulados pelos próprios eleitores, que optaram, então, em digitar anula na urna. Então, para fazer isso, basta digitar na urna um número inexistente para um determinado cargo, né? No caso da eleição presidencial, se você colocar 00 ou 99, por exemplo, você vai anular, vai perder seu voto, porque esses números não estão ligados a nenhum candidato. É importante que o eleitor fique atento ao cargo
em que está votando no momento. E lembrando que no primeiro turno, alguns eleitores se confundiram ao votar no Jair Bolsonaro. Digitaram 17 no momento do voto para governador, mas o partido dele, o PSL, não disputou cargo no estado. Então tem que tomar cuidado e ler qual é o cargo que você está digitando o número para votar, ou se é um número que é inexistente para qualquer candidato, que faz com que você anule o seu voto. Exatamente. Essa história de que os votos nulos foram transferidos para um candidato A ou B, isso também não ficou comprovado, né? Completamente falso. O voto nulo é, por exemplo, quando você vai votar para deputado estadual, tem ali 5 algarismos que você tem que preencher. Às vezes a pessoa se confunde, está com a colinha ali, ela acha que o deputado federal vai primeiro e ela coloca só 4 algarismos e confirma. Esse é um voto anulado. O voto branco, ela vai lá e tem a teclinha branco ali, né? Eu quero votar branco, não quero votar em ninguém. O voto nulo é quando ela preenche o número incorreto de algarismos, né? Tem espaço para 5 algarismos, ela coloca menos, ou quando ela coloca um número que não corresponde a nenhum candidato da lista daquele cargo. Você citou o caso dos candidatos a governador. O voto para governador ele vem antes do voto para presidente. E muita gente já, quando via ali 2 casinhas, já queria botar o número do Bolsonaro, ou até do Haddad, imagino que deve ter acontecido também, e colocava 17, confirma, e aparecia nulo. Por quê? Porque ele não estava votando para presidente, estava votando para governador, e naquela lista de candidatos a governador, não tinha ninguém com o número 17, por isso que aparece nulo. Agora, alguém filmou isso, tirou do contexto e jogou na rede, em pleno domingo da eleição. Só dizendo, tá? Não pode entrar com o celular dentro da cabine eleitoral na hora do voto. É crime. Não pode fazer filmagem de votação. Não é permitido isso. Inclusive, a nossa cola tem que ser no papel. Exato. Né? Porque a nossa legislação não permite que você use o celular na hora do voto. Tem uma pessoa falando aqui com a gente, a Cristina Alonso, que mandou mensagem. Obrigada a todos que estão participando com a gente ao vivo. Ela fala também de um outro assunto que repercutiu muito nessa história de você apertar um número e aparecer teoricamente o outro. É verdade que quando apertaram o 1, apareceu o número do Haddad direto, sem que você completasse com o 3, formando o 13? Vocês checaram essa informação, né? Essa foi muito provavelmente foi alguém que fez um vídeo com intenção de enganar, porque não existe autocompletar na urna eletrônica, né? Aquilo foi um caso de um vídeo adulterado, ele foi feito de forma a levar à conclusão de que estava sendo... Que a urna estava comprometida. Que a urna estava comprometida. E nós checamos, e também demorou bastante, a gente teve que buscar várias fontes para chegar à conclusão de que aquele vídeo estava... E aquilo correu bastante. Muito, porque se criou um clima de desconfiança em relação à urna, né? Eu vejo isso com muita preocupação. O sistema eleitoral é tão seguro nesse sentido? O sistema eleitoral ele é um dos mais rápidos do mundo, a apuração é muito rápida e o processo todo é auditado. O código das urnas ele é auditado pelos partidos, ele fica aberto. Cada uma das urnas é verificada no momento em que ela é inicializada, ela tira um print ali, quer dizer, até tem uma parte do nosso processo que é impresso, que mostra que... No final, eles tiram como se fosse um recibo da urna, também, né? E no começo também, que eles mostram que a urna está zerada, quer dizer, ela chega até que eles chamam de zerésima, né? Só vou ler mais uma pergunta aqui que é bem bacana, que também tem a ver com isso. A Helenice Matos fala de algo que eu acho que realmente ela tem razão. O pior talvez sejam os vídeos editados das entrevistas. Nem sempre conseguimos acessar o vídeo original e você vê ali o candidato com falas totalmente descontextualizadas. Isso também é uma forma de fake news, ou de você manipular uma informação, né? No contexto, no ecossistema da desinformação, esse é um problema muito sério, porque não é necessariamente que tudo é falso, né? Você tem ali a voz, a imagem do sujeito falando, só que o que pode ser falso é a data. Pode ser falso, eles podem fazer um corte e juntar 2 frases desconexas e formar uma terceira. Então, a gente viu, por exemplo, imagens de entrevistas de coisa de quase um ano atrás que estavam sendo divulgadas como se fossem de agora. E, fora de contexto, a coisa adquire outro
patamar outra dimensão, outra dimensão, né? exatamente. Então, assim, é tanta gente recebendo, né? Tanta informação diferente que você recebe que fica difícil entender ou ter tempo de parar e falar, nossa, mas no meio do meu trabalho receber essa informação, será que é real? Tem que checar até para você poder compartilhar se ela for verdadeira e você concordar ou quiser incitar algum tipo de debate saudável sobre aquela notícia. Inclusive, viralizou também nas redes sociais uma comparação das propostas dos presidenciáveis Jair Bolsonaro, do PSL, e do Fernando Haddad, do PT. E o Comprova constatou que a corrente tem dados distorcidos ou incorretos dessas propostas. O texto, inclusive, foi publicado pelo candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo, Rogério Schecker. Está aí o print na tela para você. O Comprova mostrou que as propostas realmente estão nos planos de governo dos candidatos, mas são apresentadas de uma forma que confunde o eleitor. Na parte dos impostos, por exemplo, a corrente omite a informação de que o plano de governo de Fernando Haddad também defende uma reforma tributária. E há também um item que fala da Lava Jato, mas nenhum dos planos de governo menciona o nome da operação. O projeto Comprova recebeu 91 pedidos para verificar essas propostas e só a postagem do candidato do Novo, né, do Partido Novo, rendeu quase 22 mil compartilhamentos. E aí a gente entra numa história que eu acho que é o que chama pra gente uma coisa que se chama autorresponsabilidade, né? O quanto ainda gostamos, queremos ou desejamos comprovação do que pensamos, não que o que pensamos seja de fato verdade, o quanto buscamos essa confirmação e ela pode chegar como fake news, e o quanto nos responsabilizamos ou não nos responsabilizamos por passar adiante uma informação não checada. Isso é muito sério e faz parte de uma postura, né? A gente precisa ser muito rigoroso, porque existe de fato isso que se chama nas ciências sociais de viés de confirmação. Tudo que a gente recebe e que está adequado, que se alinha à nossa visão de mundo, ou às nossas bandeiras, ou o que a gente acha que é bom, a gente tende a acreditar. Isso. Mesmo que tenha muitas evidências ali de que seja um conteúdo inventado. Talvez não seja bem isso. Exato. Nesse caso o exemplo que foi mostrado agora há pouco, eram conteúdos pinçados ali, né, que mostravam só o lado positivo ou mais positivo das propostas de um candidato e um lado controverso ou negativo do outro candidato. E não só isso, né? Tinha ali uma intenção enganosa porque citava, por exemplo, o Lava Jato, quando nenhum dos programas de fato se refere especificamente a esse caso. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente recebe alguma coisa, ou mesmo, não só falando aqui de fake news, quando a gente lê uma reportagem em um jornal, em um site de jornalismo, um conteúdo jornalístico sério, bem trabalhado, tem momentos em que aquilo vai te desagradar, porque aquilo está mostrando, com evidências, se for bom jornalismo, está mostrando com evidências algo que não te agrada, né? Algo que você preferia que fosse diferente. Claro. A gente tem que vencer essa tendência nossa de desconsiderar, só porque não me agrada, eu já saí atirando no mensageiro. Isso é muito importante. Porque, sabe, ali tem um trabalho, né? Claro. Pegando no caso, eu estou separando bem os dois casos. Um é fake news, o outro é jornalismo de verdade. Sim. No caso do jornalismo de verdade, se aquilo tem evidências, se tem fontes, se tem documentos, puxa, lamento se te desagrada, mas procura dialogar com aquele conteúdo, não atacar aquele conteúdo, né? Procura reavaliar a sua posição. Poxa, a minha visão de mundo, ela estava limitada porque eu não estava considerando essas informações que o jornal ou o jornalista está me dando. Posso reavaliar? Que isso muda a minha visão? Posso fazer uma crítica em cima desse jornal ou desse jornalista que ele deixou de considerar determinados itens? A crítica é sempre bem-vinda. Sim. Mas a gente considera muito nocivo quando isso se transforma em um ataque e uma tentativa de tirar o mérito do jornalismo de verdade. Sim, e aí você acaba tendo essa responsabilidade na mão de passar para frente algo que
talvez agrade a você, ao seu grupo, mas não seja real. E isso acaba fomentando uma coisa que a gente está vendo muito online, principalmente online, mas também nas ruas, depois do primeiro turno especialmente, de violência, de discurso de ódio, né? E a gente está num momento muito explosivo aqui. Inclusive, tem bastante gente chegando aqui na nossa live. Bem-vindos, obrigada pela audiência. A gente está ao vivo aqui no Facebook, no Twitter e também no YouTube para revelar o que é verdadeiro, o que é falso no noticiário das eleições. A Band faz parte do projeto Comprova, o Daniel Bramati é porta-voz do Comprova e está com a gente aqui. O Comprova reúne jornalistas de 24 diferentes empresas de mídia, inclusive o Grupo Band faz parte, para identificar e explicar os rumores, né, o conteúdo forjado, tática de manipulação que possa influenciar a campanha, favorecer um ou outro candidato. Se você suspeita de uma notícia falsa, manda pra gente aqui o conteúdo que você recebeu ou por WhatsApp ou nas redes sociais, ou direto no Projeto Comprova, ou manda pra gente aqui que a gente consegue fazer uma checagem para você ou debater também. Só lembrando, a gente está falando de eleições, é claro, lembrando que amanhã, quinta-feira, é dia de debate na tela da Band. É importante para você que mora num estado onde tem segundo turno para governo. Então, esses debates vão acontecer amanhã. Você pode acompanhar os dois candidatos falando sobre propostas e projetos, que é o ideal nessa fase, né, da corrida eleitoral. Então, você pode acompanhar tudo aqui com a gente. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma imagem que foi muito compartilhada no WhatsApp, que sugere que o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, defende a legalização da pedofilia. O Projeto Comprova verificou que essa informação é falsa. A montagem que traz o nome de Fernando Haddad faz referência a um suposto projeto de lei de 2012 que tornaria a pedofilia um ato legal. O sexo com crianças a partir de 12 anos deixaria de ser crime. Todas as informações presentes na imagem são falsas. O projeto citado não tem qualquer relação com o candidato petista. O projeto, que trata de uma proposta do novo Código Penal, já teve como relator o ex-presidente do Senado, José Sarney, do MDB. Hoje está sob responsabilidade do senador Antônio Anastasia, do PSDB. O texto não trata de pedofilia e nem cita a palavra. Um dos itens do projeto trata do crime de estupro de vulnerável. Passaria a ser crime manter relação sexual com uma pessoa de até 12 anos. Idade menor do que a legislação atual, 14 anos. Bom, a gente está aqui mostrando para você alguns fake news que foram comprovados. Então, imagina, essa do Haddad me parece um tanto quanto absurda, né? Ligar o candidato está ligado a uma questão de pedofilia, né? Foi muito difícil checar essa? Essa até não foi tão difícil porque o Haddad ele nunca foi parlamentar. Esse projeto ele foi tirado de contexto. Ele simplesmente ele propõe uma mudança no Código Penal que procura compatibilizar o trecho do Código Penal que fala de estupro de vulnerável com a idade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que significa uma criança. Uma criança no Estatuto é até 12 anos. O estupro de vulnerável está previsto até 14. Então, eles queriam deixar os dois com a faixa de 12 anos. Esse projeto, ele é controverso, ele não foi adiante justamente por isso. Tem muitos juristas que dizem que não precisa compatibilizar, não precisa mudar a idade do Código Penal para ficar igual a do ECA. Agora, o relator desse projeto foi o José Sarney. Ele nunca teve nada a ver com o Fernando Haddad ou com o PT. Então, ele foi completamente tirado de contexto com o intuito de colocar uma sombra ali sobre uma questão moral que a gente tem visto que nessa eleição é uma prática recorrente. Questões morais, religiosas, questões morais, procura bastante. chocar o eleitorado religioso, né, com o intuito de fazer com que ele não vote em A ou vote em B. Bom, falando em religião, tem circulado nas redes sociais nos últimos dias montagens que sugerem a relação do candidato Jair Bolsonaro com duas medidas relacionadas à Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que agora, dia 12, foi o dia da padroeira do Brasil, né? E uma dessas mensagens diz que o candidato do PSL apoia a troca da imagem da santa em troca de apoio político. Comprova verificou também que essas informações são falsas. Vamos ver.
Mensagens compartilhadas no WhatsApp e no Facebook sugerem que Bolsonaro teria feito um acordo com o bispo Edir Macedo em troca de apoio. Uma das montagens imita uma página de jornal e afirma que uma reunião entre Jair Bolsonaro e o pastor gerou polêmica ao sugerir a troca da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A alteração seria motivada pelo tom da pele da santa. A Folha de São Paulo negou que tenha publicado a reportagem e confirmou que se trata de uma montagem. Em outra imagem, há a informação de que o presidenciável e um dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro, assinaram um projeto de lei para a alteração do termo padroeira do Brasil para padroeira dos católicos. A proposta de fato existiu por parte do deputado Vitório Gale, mas foi arquivada em 2008 e não pode ser reapresentada porque o parlamentar não se reelegeu. Se você quiser ver tudo que o projeto Comprova já checou, mais de 120 informações, né, Daniel? É só entrar no site do Comprova e tá tudo listado. Você, inclusive, pode buscar por um nome específico, por alguma palavra-chave específica, se você está com dúvida sobre alguma informação. A gente tem recebido várias mensagens. Obrigada pela audiência. A Moni Koch, parabéns pelo programa e pela iniciativa. Pessoal aqui falando que está gostando da nossa live. E tem um rapaz, o Claudemir Oliveira, perguntando se tem app, se tem aplicativo do Comprova. Por enquanto não, né, Daniel? Não funciona como aplicativo. As checagens que o Comprova faz são publicadas no nosso site e são publicadas também nos canais dos veículos parceiros. Então, se é um site, se é um veículo com presença online, você vai encontrar esses textos também nos sites dos veículos parceiros. E a gente aproveita esse poder de divulgação, né, para tentar se contrapor um pouco às ondas de boatos. Eu daria uma dica: quando você recebe algum boato e você, para não ter que procurar o site, dar um certo trabalho de entrar no site e procurar, você simplesmente joga no Google lá. Digamos que o boato seja sobre um carro vermelho. Você põe lá, carro vermelho, projeto Comprova. Se a gente tiver checado, provavelmente o primeiro resultado da busca do Google já vai te indicar isso. Isso já ajuda bastante, é uma ferramenta rápida para você evitar de cair nessa roubada, né? Lembrando que você transmitir esse tipo de informação, embora seja muito difícil você conseguir checar de onde veio a informação, você pode até ser acusado ou colocado por alguém que está ofendido naquela informação como uma calúnia, um dano moral. Quer dizer, não é só uma questão de eu vou passar no meu WhatsApp, isso aqui é eleição, é assim mesmo. Gente, não é isso. Porque pode dar um problema, por mais que seja difícil checar quem criou aquilo, você pode se enroscar numa dessa, né? E também acho que tem um componente de, para mim, compartilhar a desinformação é meio como espalhar a poluição. Poluição a gente tem que deixar, tem que conter, tem que limpar e não abrir as comportas para que se espalhe. Diminuir a emissão. Exatamente, tem que trabalhar com redução de danos ali, né? O ecossistema da desinformação, ele seria muito menor se ele não fosse muitas vezes alimentado pelos próprios leitores ou usuários, né? Ou eleitores, nesse caso, das eleições. Não, e corre muito rápido, né? Com o WhatsApp, principalmente, é muito fácil. Tem uma outra informação aqui, aproveitando, a gente também traz para você. Não é verdade que o candidato Fernando Haddad tem uma Ferrari e tenha usado esse veículo para ir no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nessa campanha eleitoral. Isso foi um vídeo, né, que ficou circulando, aí um vídeo mentiroso, que é um dos mais compartilhados nos últimos dias e também foi checado pelo Comprova. Dá uma olhada. As imagens, na verdade, são de 29 de outubro de 2016 e foram gravadas durante a inauguração de uma reforma no Autódromo Internacional de Interlagos. Haddad, que na época era prefeito de São Paulo, participou da solenidade e foi convidado a fazer um passeio na pista. O carro não era dele. Na declaração de bens entregue pelo candidato à Justiça Eleitoral, não há nenhum automóvel registrado em nome dele. Versões do boato estão circulando desde o dia 10 de outubro no Facebook e no Twitter. Em algumas postagens, o conteúdo falso foi visto mais de 100 mil vezes. O material também é um dos mais compartilhados no WhatsApp. E aí, num caso desse, vocês conseguem buscar imagens em bancos de imagens das televisões, né, das empresas que gravam vídeos, para pegar não só aquela imagem que ele sai do veículo,
você não consegue saber onde ele está. Mas quando ele começa a circular com a esposa e outras pessoas, você vê que ele está num ambiente, enfim, ligado ao automobilismo, à corrida e tudo mais, né? É um trabalho de detetive virtual, assim. Esse caso envolve um carro e teve outro que também tinha um carro branco que aparecia um ataque a um carro branco como se fosse alguém que fosse arrancar o adesivo de um candidato. E a gente conseguiu chegar na imagem original, que era super de má qualidade ali e tal, usando as nossas ferramentas de busca reversa. Quer dizer, você, a partir de um vídeo, você pega um vídeo e você transforma aquele vídeo em várias imagens estáticas, vários quadros, e com aquele quadro você busca em sites de busca para ver se aquela imagem daquele quadro aparece em outro lugar. Isso, quando um vídeo é hospedado em algum site de internet, normalmente um quadrinho daquele vídeo estático serve para ilustrar aquele vídeo. Sim. Então ele checa se aparece justo aquele pedaço em outro contexto. E a gente conseguiu chegar, nesse caso desse carro branco, a gente conseguiu chegar a partir disso. Quer dizer, é um trabalho... Tem uma... Minucioso, dá para dizer, um trabalho né? muito minucioso. Tem um italiano, o nome dele me escapa agora, mas ele criou uma espécie de lei, né? Ele diz que a energia que se gasta para refutar uma asneira é uma ordem de magnitude maior, ou seja, é 1000 vezes maior do que a energia que se gasta para criar. E é isso, você às vezes tem que mobilizar equipes de 3, 4 pessoas que são especializadas naquilo, que às vezes levam 2 dias ouvindo especialistas para desmentir um boato que foi criado com 30 segundos de uma manipulação de uma imagem. É um trabalho... a gente às vezes se sente carregando o baldinho de água no meio do incêndio florestal. Nossa. Mas alguém tem que fazer esse trabalho ou enxugando gelo, né? Ou que é um enxugando trabalho gelo. quase impossível, mas que funciona nesse tempo importante. A né? nossa esperança é que isso ajude a educar as pessoas para que elas façam elas próprias as suas checagens antes de compartilhar, né? A gente não consegue checar todos os boatos. A gente também, o Comprova não é a única iniciativa nessa área, tem Sim. outras iniciativas de checagem que são muito importantes. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto e eu aplaudo muito a participação dos veículos de imprensa e de comunicação nessa iniciativa, porque a gente está tentando resolver um problema que não foi criado pela gente, né? A imprensa serve para informar e a desinformação ela está vindo de outro pedaço do universo da internet. E a gente está atuando, a gente está colocando recursos, quando eu digo os veículos de mídia, né? Está colocando recursos em nome de um serviço de interesse público para tentar mostrar o que é falso e o que é verdadeiro nessa onda. Por isso que é tão importante, né? Quem está acompanhando a gente ou quem acompanha os jornais, né, os sites de informação, as televisões, as rádios, ficarem atentos com essas informações, porque como o Daniel falou, nós trazemos informações checadas, comprovadas, com fatos, com fontes, com números, né? A gente vai atrás desses dados para vocês e muita gente acaba usando a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, de uma forma ruim, ou por interesse próprio, ou para incitação de ódio, ou para tentar manipular algum tipo de informação. A gente está chegando no final da nossa apresentação aqui, mas eu vou trazer outros detalhes de pessoas que participaram com a gente. Nani Rodrigues, bora pesquisar, galera, chega de fake news, é isso mesmo. Cida Silva, parabéns Band, desse tipo de ferramenta que os eleitores precisam. E Alice Dornelles, parabéns Band e Projeto Comprova. Muito bacana, obrigada pela participação. A gente vai deixar para você aí na tela os números, se você quiser ligar o número do Projeto Comprova, o WhatsApp, você pode mandar direto um WhatsApp para esse número que aparece na tela. E aí do lado aparecem todos os veículos de comunicação que estão juntos dentro do Comprova, checando esse tipo de informação. Se você quiser saber o que já foi checado ou se aquela informação que você tem já foi checada, entra direto no site do Projeto Comprova, coloca lá na busca ou rola a barrinha lá do lado que você vai ver um monte de informações já checadas. Eu quero aproveitar e agradecer a participação do Daniel Bramati, que é presidente da Abrage e porta-voz do Comprova. Daniel, obrigada pelo bate-papo e bom trabalho para vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade e valorizem o jornalismo. Cuidado com quem tenta deslegitimizar o jornalismo, porque geralmente essas pessoas têm uma agenda não muito boa.
Bom, aproveitando o recado do Daniel, eu também lembro você que se você quiser saber mais informações sobre as propostas dos candidatos ao governo do estado, nos estados em que vai acontecer segundo turno, você tem uma boa razão para ligar na tela da Band. Amanhã, quinta-feira, nos estados onde acontece em segundo turno, teremos debate com os 2 candidatos que chegaram até esta fase da eleição. Então, vá atrás de informações corretas, participe ativamente, converse com as pessoas, debata e evite aí as brigas, principalmente o discurso de ódio que vem por conta do fake news. Obrigada a vocês que assistiram a gente no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até uma próxima live. Tchau.